Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pô de Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe falar de pedra, ficou mais leve. É sempre um prazer incomensurável saber que você está aí do outro lado dessa telinha. A gente faz esse programa com muito carinho para chegar até você, a sua casa, né, no seu trabalho, na sua viagem, no seu automóvel. Você está aí, pá, deixa eu ver o que aqueles caras do Pô de Pedra estão falando aqui. Aí você bota a gente aí, né, no Spotify da vida, no YouTube, em todas as plataformas. O Pô de Pedra está aí firme e forte aí, ritmo quente, trazendo sempre um conteúdo relevante para você. Coisas que vão ajudar você a ampliar seu conhecimento, te dar alguma informação, alguma dica, ou um entretenimento mesmo, um simples bate-papo legal aqui que você vai curtir com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Ramos, é um prazer te receber aqui. Você já te convido a você seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos lá praticamente em todas as plataformas principais, certamente a gente está, né, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, Kawaii, X, Facebook, nós estamos em toda, meu irmão. É só você chegar e escolher onde você quer seguir o nosso dia a dia, em especial aqui no YouTube. São programações diárias de segunda a sexta-feira, eventualmente aos sábados também, sempre trazendo convidados aqui que vão abrilhantar a sua noite, a sua tarde, a sua manhã, a sua madrugada, e vão trazer um tema relevante. Bom, nós estamos em época de fim de ano, nós estamos em período de encerramento de temporada para quem é do futebol, a galera que é do esporte, geralmente final de ano, aqui no Brasil pelo menos, é um período de encerramento de temporada, né? E quando se fala em jogador de futebol, de atleta, a gente também fala... a gente fala em estafa comportamental, estafa muscular, estafa na estrutura corporal da gente. O cara, atleta de alta performance, ele é muito exigido. E para tratar do dia a dia de atleta, do dia a dia de profissionais que extenuam aí o uso do corpo para atividades de alta performance, existe um profissional, que é esse cara que está comigo aqui. Ele é um fisioterapeuta desportivo, com longa caminhada aí no mercado. Ele atende no escritório dele, ele também é professor universitário, de uma família tradicionalíssima aqui na nossa região, família Musselini. Eu estou com Alberto Musselini. Você está bem, Alberto? Bom, Brunão, obrigado aí primeiramente pelo convite, tá? Obrigado, Orlando, também pelo convite. E estou aí com vocês aí para poder, não sei se vou brilhantar tanto assim, mas a gente buscar informações concretas de qualidade aí para vocês. Não, é legal, cara. A galera, quando a gente traz convidados aqui que não tem muita experiência, né, em participar de podcast, a gente já dá uma explicação bem direta, né? Podcast não é entrevista, hein, pô? Não é um conteúdo jornalístico. É um bate-papo. Perfeito. Que a gente fala de tudo, não tem roteiro aqui. A gente tem um direcionamento, né? O roteiro é o direcionamento de falar do tema, né? E a gente vai falar de fisioterapia desportiva. Ele tem uma grande experiência no Botafogo, ele trabalhou 8 anos aí como fisioterapeuta do como é que é? Clube de regata? Botafogo, não? Como é que é? Botafogo Futebol e Regatas. Botafogo Futebol e Regatas. Ele vai contar um pouquinho dessa experiência, então você já vai se preparando aí. Se você está acessando o canal pela primeira vez, vou reforçar o meu bem-vindo a você, o meu bem-vinda a você, e já te convidar para você seguir o nosso canal. É muito importante você seguir o nosso canal aqui no YouTube, seguir a gente nas outras plataformas também, porque sem seguir o canal, cara, você enfraquece. Seguindo, você fortalece. Sem seguir, você enfraquece. Seguindo, você fortalece. Entendeu? O joguinho aqui. Para cima ou para baixo? Então, meu irmão, vamos seguir o canal do Pô de Pedra aqui no YouTube. Dá o like, dá o joinha, manda aí, curte, ative o sininho, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Bom, Alberto Musselini, fisioterapia é coisa séria, né, velho? Com certeza. Mas geralmente o cara só procura o fisioterapeuta quando precisa. Na hora que tá quebrado já. Exatamente. A peça já quebrou lá, né? Isso igual aí. Quando a gente pega bonequinho, deslocou meu ombro, aí vai com aquele troço luxado, vai pro fisioterapeuta. O fisioterapeuta ajuda também a prevenir, a cuidar da estrutura óssea. Fala um pouquinho da função do fisioterapeuta nesse negócio todo aí. Então, o fisioterapeuta, de modo geral, ele tem naturalmente primariamente a função de prevenir, né, da atenção primária da medicina, que é a prevenção, e também, obviamente, tratar o que está quebrado, o que está precisando o que lesionou,
cicatrizar, né? Então a gente trabalha efetivamente nessa atenção primária e na atenção secundária, que é o tratamento propriamente dito. Ó, eu vou te contar um segredinho aqui e vou falar coisa da minha intimidade, vocês não me zoem, pelo amor de Deus. Eu fui fazer um movimento esses tempos atrás, esse movimento aqui, que vocês sabem o que é esse movimento, né? Sei, pô. Eu fui fazer esse movimento. Sei. Saquei. Eu fui fazer esse movimento aqui. Eu jogo vôlei, sacou, galera? Mas jogo mesmo, vocês podem olhar lá no Instagram. Mas eu fui fazer esse movimento e eu vi que, pô, não deu alongamento. Eu falei, cara, tem um negócio errado aqui. Tava limitado. Aí eu procurei uma fisioterapeuta, aí eu faço fisioterapia lá na Dani, minha fisioterapeuta. Eu vou lá 1 ou 2 vezes Legal, no mês. isso aí. E aí, cara, a gente faz lá na atividade, faz o tal do alongamento. Perfeito. Né? E, cara, eu passei a fazer alongamento. Você tá rindo, né, seu vagabundo? Fui fazer o alongamento, assim, de estender e tal. E aí, cara, depois que eu comecei a fazer o alongamento com frequência, meu alcance melhorou. Isso. Melhorou a performance. Melhorou a performance. E aí, cara, que engraçado, né? Na hora que ela vai fazer esse movimento da mão aqui, ela fala, Bruno, não tem graça fazer na sua mão, porque a sua mão já é muito flexível. Eu falei, claro, eu sou guitarrista, eu sou violonista, então, né, saxofonista, eu faço esse movimento desde sempre. Trabalha bem. Esse movimento. E como é que a mecânica do corpo é um negócio interessante, né, cara? Exatamente. Tem que praticar, né, velho? Tem que praticar. Senão, Se não usar, enferruja. É por aí. A gente procura fazer o seguinte, isso daí a gente recorrentemente acontece direto, de pessoal ligar, geralmente acontece nas sextas-feiras, Bruno. O pessoal liga e fala, pô, tô quebrado, cara, dá uma soltada aqui, preciso dar uma ajeitada no corpo, né? Mas a função mesmo, a gente tem que usar o corpo. Né? Os movimentos estão aí para ser feitos. Tem que usar, a gente tem que usar. Efetivamente, o nosso corpo é feito para usar. É uma máquina que, né, se lubrifica quando você está se mantém em movimento, exatamente. Inclusive, vários estudos sobre, aí a gente fala muito de artrose, aí por aí. Pelo contrário, o pessoal fala assim, tem que ficar parado. Não, tem que fazer um movimento. Né? Obviamente que é um movimento correto, um movimento relativo, não é gerando impacto. Mas o movimento gera lubrificação articular que previne a própria artrose, entendeu? Que doideira, né, cara? Então, corpo e movimento é saúde. Exatamente. Por aí. E aí, cara, então assim, só para ficar claro a minha colocação aqui, existe a fisioterapia preventiva também. Existe. E é bom o cara ter esse hábito de se esticar. Existe a fisioterapia nas empresas, né? Que previne lesões, que o pessoal começa a trabalhar, fica muito tempo sentado o tempo todo e levanta um pouquinho, faz uma ginástica laboral, né? Existe esse trabalho, como existe também o trabalho preventivo no esporte. A gente faz diversas atividades, como core training, enfim, ativação muscular de diversas formas, tanto fortalecimento quanto aumento de flexibilidade. Se bem que essa é uma questão também científica que a gente até discutível, tá? Não vamos entrar na questão nesse mérito, mas é sobre alongamento especificamente, porque alongamento em relação à lesão, ela não tem muito a ver não, sabe, Bruno? Então, assim, é uma questão que alguns artigos científicos não têm unanimidade em correlacionar alongamento com prevenção de lesões, tá? Então, a gente é muito, assim, baseado em científico, né, cara? Cientificidade, para poder expressar nossas opiniões aqui. Não, sim, mas você está querendo dizer, então, o seguinte, que não necessariamente você alongar vai curar a lesão. Isso, curar não. Curar ajuda a cicatrizar bem, porém a não prevenir. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, Alberto, a gente já vai entrar na fisioterapia desportiva, mas fazendo esse briefing aí de entrada, quando a gente fala de fisioterapia, a gente está falando de movimentar o corpo, né? Das funções motoras, das funções biomecânicas do corpo estarem funcionando. Esses dias eu vi uma postagem legal pra caramba, acho que eu até printei, porque eu achei legal, esses posts que vão aparecendo. Isso. Aí eu vi que alguém pegou, meio que dissecou o corpo humano, aí botou lá, né, o sistema ósseo, né? Muscular. Ósseo, depois botou só o sistema límbico, falou, límbico, depois só o muscular, e depois botou o venoso lá, o vascular, e depois fez várias camadas, né, do corpo humano esquelético. E a gente,
muitas vezes, se esquece, a gente tem aquela sensação de que o corpo é uma peça só, né? É uma peça, mas internamente aqui, a gente esquece disso. Na verdade, são muitas junções, muitas conexões, Sim. e as peças são soltas, elas estão mecanicamente encaixadas, não é verdade? Estou falando isso porque, às vezes, o cara esquece que tem um encaixe aqui e ele age como se o corpo fosse uma coisa só, uma massa só, e não é. São várias camadas aqui corpóreas, né, de massa Sim, e gordura. óssea, de Exato. gordura, e essa estrutura, ela precisa estar... você tá trabalhando com ela da maneira correta, porque senão você vai empenar a máquina, né? Quando a gente faz, inclusive, uma avaliação, né, da biomecânica do corpo, a gente leva em considerações vários fatores, né? E quando a gente começa a fazer essa leitura durante uma avaliação, a gente percebe que tem que fazer uma leitura não só de um sistema, porque eles se interligam, né? Sistema endócrino com o sistema osteomuscular, com o sistema vascular. Então, quando a gente pega um membro, por exemplo, tá inchado, você tem que saber a origem daquilo, entender como é que funciona. Às vezes pode ser um osso que tá ali. Às vezes, cara, até psicológico. Entendeu? Verdade. Então você vai conversando com a pessoa, vai chegando nessa conclusão de qual a origem daquilo, né? Qual é a gênese daquele problema, né? Pois é. E aí, Alberto, geralmente quem usa mais o corpo tá sujeito a provocar lesão, né? De alguma forma, sim. O cara, porque... Vamos falar de futebol, que é a área que você domina legal, você trabalhou 8 anos no Botafogo, né? Como é que foi sua experiência lá no Botafogo? E aí eu volto para a pergunta depois. Tá ok. Bom, a minha formação foi toda no Rio de Janeiro, né? Eu saí de Cachoeiro para fazer faculdade no Rio de Janeiro, e aí fiz a fisioterapia lá, e antes mesmo de formar, já estava integrado na equipe de fisioterapeutas do Botafogo Futebol e Regatas, na equipe profissional. E aí começou aquela bagunça toda, jovem, um pouco sem experiência, e comecei a trabalhar diretamente com jogadores e viajar bastante, aquela rotina do fisioterapeuta, do jogador de futebol mesmo, né, que viaja bastante, vai para lá, vem para cá, cumpre os horários, ao mesmo tempo que eu tinha um consultório particular no Rio também, e ficamos 8 anos nessa, viajava para a Copa do Brasil, viajava para o Brasileiro, viajava para o Carioca, enfim, aquela rotina intensa, né, do fisioterapeuta, tão como da equipe, da staff, né, como o próprio técnico, enfim, né, participava dessa staff aí, né, da formação da equipe do departamento médico. O médico também viajava tal, e cuidava dessa galera aí de jogador de futebol que ia se renovando, né, anualmente, e depois, ao acabar de passar pelo futebol, depois pegamos uma experiência ainda com atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, trabalhando com vôlei e com basquete do Brasil, né, masculino. Então, assim, tivemos uma experiência grande, já são 21 anos formados. Lógico, olha só, é lógico que cada jogador tem o seu treino, tem o seu cuidado específico, cada clube tem a sua política, né? Isso não se discute. Mas em linhas gerais, como é que é a atuação do fisioterapeuta dentro de um clube de futebol? De primeira monta aí, como é o Botafogo. Primeiro assim, né, gente? Tô forçando a barra aqui. Mas o time de elite aí do futebol brasileiro. A gente pegou o Botafogo, continuando a falar, numa situação até meio complicada em 2003, porque vinha de uma Série B com bastante dificuldades financeiras, com elenco deficitário, mas apesar disso, trabalhei com grandes atletas, né? O Dodô, por exemplo, um goleador. Dodô, grande Dodô. Então, o artilheiro dos gols bonitos, né? Fazia só golaço. Enfim. Virou comentarista, não? Que fim levou faz alguns comentários, sigo ele na rede social, tá treinando ainda, participa de algumas atividades aí, joga o futevôlei dele, mas ele joga umas peladas também e comenta alguns lances, faz alguns comentários em rede social. Da vida aí. Exatamente. Mas enfim, aí começa exatamente isso, a rotina do fisioterapeuta dentro do clube de futebol, trabalhando com a prevenção, ou seja, tem uns momentos que pegam uns lotes, né, de atletas, umas equipes que vai fazer trabalho preventivo para não ter lesões de tornozelo, lesões musculares em geral, e depois vai fazer o tratamento dos atletas que estão machucados, departamento médico, que estão lá parados,
ao mesmo tempo, tá sempre fazendo tá viajando para poder atender quintal. Então, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Mas eu quero Ninguém dizer trabalha o seguinte, sozinho. Eu vejo que, eu não sei se na sua época você tá falando de 2003, eu não sei se já era assim. De 2003 a 2010, então, né? 2010. Então, não tem tanto tempo assim, Não. apesar de ter mais de 10 anos. Mas, enfim, logo um tempo atrás aí, você vê aquelas imagens do jogador quando termina a partida lá e tal, né? Do dia seguinte é folga, e depois Isso. tem que se apresentar no CT. Aí algumas, eu não sei se todos os CTs têm isso, aí o cara tem aquelas piscinas, Fazer né? o regenerativo. Fazer o regenerativo. Isso. Aí o cara fica lá, não, hoje não tem treino com bola, hoje é regenerativo. Exatamente. Aí isso vocês participam junto com a comissão técnica ali dessas dessas decisão? decisões, perfeito. Legal, E hein? quem que vai fazer o quê, né? Porque tem um grupo que jogou, que obviamente está mais estafado. Tem um grupo que jogou só o segundo tempo, que vai fazer uma atividade diferente. Isso que eu queria saber. Boa, entendi. Então E tem vocês o têm cara essa que não divisão jogou. mesmo, né? Tem uma Isso. divisão. E tem um cara que não jogou. Então ele vai fazer um trabalho diferente de todos os outros, né? Então pro cara que jogou é um tipo de trabalho. Pro cara que jogou meio tempo ou entrou no finalzinho, vai fazer outro tipo de trabalho. E o cara que viajou e não jogou, um outro tipo de trabalho. E estressa mesmo, cara. É um trabalho. Assim, o atleta sente mesmo a pressão ali, porque corre muito, cara. Corre muito. Pô, quem é peladeira aí sabe. Ô, Bruno, que, sabe o que parece, cara? Sabe o que parece? Futebol profissional, que você trabalha com um campo de batalha, que você prepara os caras pra batalha, eles vão pra batalha e voltam todos lascados. Aí você volta todo Mas errado. de fato é, né, E cara? aí você tem um lance, cara, de um tempo curto pra você reabilitar rapidamente esses caras e tentar colocar de novo, porque a gente tá falando de custo, né? E como é que a gente avalia, se você tem algum caso na sua carreira aí, você possa explicar, que o cara que tomou uma canelada lá, tipo aquela porrada que o Eric Pulgar deu lá no Bruno Fux lá, ou alguma outra. Eu tô falando dessa porque é mais atual, assim. Tem. O cara tomou uma porrada lá, pô, pancada, como é que chega na conclusão? Pô, esse cara vai ficar 6 meses sem jogar, 3 meses sem jogar. Como é que chega nisso? Tem umas decisões que são difíceis pra caramba de tomar, né, cara? Por exemplo, o caso do Dodô. Dodô, a gente foi jogar o final do Campeonato Carioca em 2006, no Maracanã, e o Dodô tava machucado. E o Dodô queria jogar de qualquer maneira o segundo jogo, lógico. E ele vinha de uma lesão. E nós tratamos ele normal, respeitando tudo, fizemos testes provocativos para ele tentar voltar, sentindo alguma coisa, mas ele estava afirmando categoricamente que ia jogar, cara. E aí? Libera ou não libera o cara? O cara tá falando que quer jogar, tá confiante. Você tá ali, pô, o cara tá sentindo ainda, tá sabendo o que ele tá sentindo. Enfim, cara, nesse caso, ele foi liberado para jogo, fez 2 gols na final, entendeu? Então, assim... E não deu sequela, não deu consequência não deu negativa. problema no final, nenhum. depois ele comemorou a vitória lá, foi campeão. Exatamente, Tá foi o certo. cara do jogo, enfim. O cara do jogo, né? Arrebenta. Né? Aí vai lá e comemora lá. Aí o cara vai no fisioterapeuta, dá um abraço no cara. Dá um abraço, dá a camisa do jogo. E isso é o legal. mais gratificante, né, pra gente, que trabalha com alto rendimento, é ver esse contato, esse agradecimento do jogador, enfim, do atleta em geral. E o técnico bota pressão? Meu irmão, se vira aí, eu quero esse cara pronto. Em alguns casos, sim, né? Outros que respeitam mais a questão do departamento médico e respeitam a decisão do médico. Outros, não, eu quero que esse cara jogue de qualquer maneira. Vamos lá, força a barra aí. Né? Tem jogo, né, cara? Precisa do jogador. Roberto. Mas não. Fala aí. Em quem você se espelhou, cara, pra escolher essa profissão de fisioterapeuta? Cara, então, na minha época, eu tô falando isso em 99, 2000, e aí... época também, você tem 40 e quanto? 44. Nós somos a mesma faixa etária. Então, quem começou, assim, a brilhantar e despontar na fisioterapia desportiva foi o filé, né? Newton Petroni, que cuidou do Ronaldo, né? Nas lesões repetidas do Ronaldo, fenômeno, e ele que abriu a fisioterapia para o mundo, a fisioterapia brasileira para o mundo. E falou assim, isso dá certo, funciona, entendeu, Bruno? E foi meio espelhado nele. E numa questão pessoal, porque nós éramos peladeiro também, garoto, né? Jogava bola pra Cananá Bebê, jogava bola por aí, e no Santa Agostinho, e eu tinha muito problema de entorse de tornozelo. Seu, pessoal. Pessoal. E fazendo fisioterapia, eu percebi que o negócio dava certo, cara. Então eu queria algo voltado para medicina, mas que não fosse também da educação física. E eu me encontrei nesse espectro da fisioterapia. Legal. Deu certo para mim o tratamento. Falei, pô, esse negócio dá certo, cara. Eu vou começar a trabalhar com atleta futuramente. E qual o caso deu no que deu. mais complicado que você já pegou e você ficou ali tenso, que tinha
dedo seu ali naquela recuperação ali? Você fala, pô, eu lembro desse caso. Foi um caso do atleta Luciano Almeida, que era um lateral do Botafogo, e ele, num jogo no Engenhão, cara, contra o Sport, ele deu um carrinho e o pé dele luxou, virou pra trás. Cara, aquilo foi assustador, porque eu até dou palestras, inclusive mostrando essa foto do Luciano Almeida com o pé virado pro lado, assim, todo quebrado, e deu muito trabalho. Você tem essa foto no celular aí? Não sei não. se eu tenho agora, não, Então mas deixa a gente quieto, acha. senão depois a gente manda aqui e mostra pra galera. Mas, cara, a gente ficou um ano tratando o cara, fora as lesões de Lúcio Flávio, por exemplo, de cruzado do Lúcio Flávio, de outros jogadores importantes que passaram por lesões importantes, como a LCA, a famosa lesão de cruzado anterior, e que a gente que é isso? fez a Famosa pra reabilitação. você, meu irmão. Eu não entendo nada do que você tá falando. Não, é uma LCA lesão. pra mim, eu lembrei do LCD, aquele sintético lá. Não, o caso é o LCA, o ligamento cruzado no anterior do joelho. É o famoso pra quê, cara? Bruno, LCD é televisão, Bruno. Você se confundiu com LSD, pô. LSD. Aí eu já lembrei da banda de rock lá, LS Jack. Mas o caso, Bruno, é que é uma lesão importante que acontece no joelho, que gera instabilidade tamanha que o cara não consegue jogar, entendeu? O É atleta mesmo, cara? peladeiro aí acontece direto. É a lesão num ligamento, tem o cruzado anterior Pô, e o velho, então posterior. tem que ir lá em você pra ver se eu tenho isso. Eu vou te contar uma lança. Eu sou jiu-jiteiro, sou tem faixa roxa. Você tem um joelho frouxo? Então, cara, eu não Por aí. sei. Não, o lance é o seguinte. Uma vez treinando, eu senti que o joelho fez assim. Uhum. Deu esse teco assim. Mas não saiu do lugar, não luxou, não Então, doeu. sem nada. possivelmente não é uma lesão de cruzado. Não, né? Não. Aí... A lesão de cruzado acontece por um mecanismo de lesão específico, cara. É, né? Que é não, uma- mas aí depois, que é uma rotação. algumas outras vezes eu senti esse teco. Esse teco. Isso. Mas também não dá nada. Só dá o teco. Se eu não forçar, não dá nada. Aí eu fui no doutor de joelho aqui. Como é que é aquele cara de joelho que a gente trouxe aqui? Saulo Doutor Blum, que meu doutor Saulo. vizinho, pô. Aí ele Inclusive, mexeu pra lá, mexeu pra cá, grande dói. profissional. Falei, não, mexe pra lá, mexe pra cá. Mandar um abraço pro doutor Saulo, que Não, ele já você veio não tem aqui. nada no joelho. Isso aí. Falei, você não tem nada no joelho. Eu falei, ué, então o que é isso? É coisa da minha cabeça? É porque o corpo mexe mesmo, né? Mexe. A gente, de certa forma, tem uma frouxidão no joelho. Precisa ter para acontecer Senão, o movimento. Exatamente. Né? Então, às vezes, foi isso. Ou aconteceu um estiramento ligamentar. Mas que nunca ficou doeu, um pouco não tem nada, frouxo, não tem e nada. Aí, E vai ficar frouxo pro resto da eu vida. espero que seja só o joelho. Só o joelho. De joelho eu entendo, hein? Não tem nada não, Joelho velho. eu entendo. Não tem nada não. Ando de bike também e tal. Tranquilo. Hein, Brunão? Fazer o quê? Eu Oi. tenho- Eu tenho 3 cirurgias só no joelho. Ah, é, É, meu o irmão? Landim já duas meio de lascado, já foi no ligamento. consultório algumas vezes. Meu cliente, eu sou cliente Landinha dele, é ó. fera, Landinha é fera. Brabo. Então vamos ver se a gente faz aí o nosso Adventure. Pode pedra Adventure. Adventure. É. Ano que vem. Você Tem não que me parar escapa, de chover, não. né, man? Tem que parar de chover. Tem que firmar, né? É. O tempo tem que firmar. Agora, Saulo, então, Alberto, é porque você falou do Saulo, eu lembrei, foi mal. Um abraço aí pro Tranquilo. doutor Saulo do joelho aí. Mas, Alberto, olha só. Cara, muita responsabilidade, porque hoje, Muita. aquela época já era assim, mas hoje ainda mais. Pô, você fala de um cara aí, é inacreditável, né? O investimento que tem no atleta é gigante, né? Enorme. O cara vale 20 milhões, 100 milhões, e uma cifra que você não sabe nem falar do quanto ela vale, de tanto que ela vale. Às vezes é só a multa, vale isso, né? Só a multa vale isso. E, porra, não é uma pressão, não, você ter aquela responsabilidade de resolver aquele pepino. Cara. Você viu o Neymar? O Neymar foi uma lesão de cruzado que ele teve, do LCA, Uhum. tá? Do famoso LCA. E aí, foi uma pressão danada. O que meteram malha no fisioterapeuta dele? Pô, tá fazendo errado, tá fazendo isso. Pô, o cara que tá ali no dia a dia, ele que sabe. Ele que vai decidir o que é melhor pro atleta, entendeu? E aí fica uma pressão. Pô, tem que voltar. O Pedro também rompeu o LCA recentemente, do Flamengo. Pô, não volta antes. Pô, o cara é irresponsável, tá mandando o cara voltar antes, entendeu? Tá demorando demais. Pô, não tem nada bom, né? Mas vocês têm que estar com o psicológico bom pra aguentar essa mas pressão, né, velho? É por aí. Sabendo o que tá sendo feito, você tendo certeza do que você tá fazendo, é tudo certo. E o jogador tem que aguentar, né? O próprio cara também, igual você falou do Dodô aí, não, eu quero jogar, pô. Você também tem que ter a firmeza. Fala, meu irmão, Tem que você ter não vai culhão, jogar, porque senão você vai se arrebentar. Isso aí. Aí depois vai ficar 10 anos É parado. por aí. Tem que ter culhão. E foi uma trajetória boa, então, 8 anos aí no esporte depois profissional. tá- Além do Botafogo, você trabalhou em algum outro clube? Não no outro clube. Você migrou, né? Quase fomos pro Flamengo.
né? Tive uma oportunidade de ter uma conversa na época da Copa do Mundo no Brasil, né, com o Flamengo, através do meu chefe, Márcio Cunha, que é, né, médico ortopedista feraço lá no Rio, e ele teve uma conversa, se aproximou do Flamengo e falou: Beto, a gente acha que ele vai pintar Flamengo pra gente. Só que o Runco acabou não se aposentando na final da Copa do Mundo do Brasil por conta que o Brasil não foi bem na Copa. E ele acabou não saindo do Flamengo naquela oportunidade e não abriu o caminho pra gente também ir pro Flamengo. Mas é outra Conjuntura, mas assim, faz parte da história. É bom falar isso, registrar isso. Exato. Porque a galera não sabe que existem bastidores, né, cara? Sim, que existem sim. profissionais como esse aqui que estão lá. E outra coisa, na hora que jogo grande, porra, torcida lotada e tal, na hora que Maracanã lotado, cara. o cara apita lá, pô, você entra ou com a maquinha, ou com aquela maletinha sem vergonha lá, bota um gelol lá. Exato. Porra, não tem muita mascarada naquilo ali, não? Tem. Aliás, isso daí foi o seguinte. Isso aí, teve uma época que a CBF liberou o fisioterapeuta de entrar, porque entrava um médico com um massagista. Tá. Só para um parênteses. E aí, chegaram lá no Botafogo, agora o fisioterapeuta vai entrar em campo, vocês podem entrar e tal. Não quero. Porque é cultural do futebol, pô. O massagista entrar, o momento dele, de ir lá atender e tal, aparecer. Então a gente não entrava em campo respeitando o massagista. Isso que é equipe multidisciplinar. Isso que é legal. Você respeitar o trabalho do outro, né? E a gente acabou não entrando tanto no campo. Mas existe a mascarada. Existe o cara que vai ali, dá um migué, tal, um pouquinho, joga água, um gelol com água gelada. Pra dar uma esfriada no jogo, pra dar uma esquentada no jogo. Sem sombra de dúvida. Pô, a mais clássica é aquela do branco lá na semifinal. Exatamente. Acho que foi Holanda. Foi Holanda. Você lembra? Lá em 94? 94. Porra, ele olhava assim, cara, fica aí. Acontece isso direto. É isso. E quando eu cheguei em Cachoeiro, eu comecei a ajudar o Estrela também, né? Me pegaram para Cris pro Estrela também. E tô até hoje ajudando, né? Fazendo nossa parte aqui em Cachoeiro. Contribuindo. Exato. E aí acontece, principalmente nos estaduais aqui, acontece demais isso, cara. Acontece isso aí, o cara tá ganhando 1-0, bola pro mato, que é de campeonato, e vambora. Quer arrancar um cartão vermelho pro outro Exato, cara lá. Sem dúvida, acontece. Mas isso aí a gente vê direto, né? Hoje, com a imagem tão próxima aí do jogador, com o VAR, a gente vê esses absurdos. Por outro lado também, às vezes você dá uma... Você tá aqui, você dá uma tropeçada... Aqui tem uma quininha aí, de vez em quando alguém dá uma quina... Ai! Rapaz, dói. Batendo na quininha, imagina o bico da chuteira. Mas pega mesmo. Por mais que você tenha proteção e tal. Sim, sem dúvida. E fora aquelas lances que o cara às vezes chega no outro dia e fala: rapaz, eu tô com uma dor aqui, não sei. Foi uma cabeçada, cara, que você deu no outro camarada lá, você não lembra, não? O cara nem lembra, porque tava no sangue quente e também não lembra. E aquele lance, velho, da cabeçada do cara, bate na cabeça do cara, cai os dois. Exato, a concussão. Pô, cabuloso isso aí, hein, cara. Isso aí, a concussão é um dos casos mais perigosos do futebol. Alberto, foram 8 anos no Botafogo. Isso. Você contou quantos jogos você entrou no Maracanã? Não contei, não, No Maracanã. Não, a gente pegou o Maracanã, você citou inclusive aí que chegar o estádio cheio, pô, 3 finais seguidas contra o Flamengo, né? Que Infelizmente irado. Perdemos as finais. As 3? As 3, né? Normal, né? Normal. De estadual, mas, pô, Maracanã lotado, dá uma emoção danada. Que isso, deve ser muito emocionante, hein, velho? Cara. Rapaz, meu filho tem 11 anos. anos. Você olha aquela imensidão de gente, sim, cara. Você não, é massa. Deve ser muito legal. Não, você dentro ali do estádio. Não, na arquibancada, aí você sentar na arquibancada já é muito legal. Imagina no campo, cara. Você fica com um cara, como é que você olhar, né? E o não, cara tem que ter um psicológico pra rolar. Aqui, Alberto. E o coração? O coração bate forte quando... Bate, cara. Pra quem? Fica emocionado. Rapaz, o Orlandinho, hoje... Além da sua esposa. Então, que tá assistindo a gente aí, um beijo, amor. Além do Botafogo, que eu torcia, evidentemente, por questões profissionais, fui flamenguista garoto, né? Hoje meu filho também é flamenguista pra caramba, sem influência nenhuma. Porque depois do Botafogo, cara, eu não trouxe nada pra mim. Entendeu? Não perco 90 minutos da minha vida pra ver jogo algum mais. Por incrível que pareça, cara. Mas por quê? Você ficou bronqueado com futebol? Não, eu acho que eu fui a tanto jogo e participei tanto desse negócio de futebol que eu acho que perdeu o tesão mesmo. Acho que... Normal, né? Foi uma fase da sua vida, foi legal, você exatamente. guarda com carinho, estamos aqui falando dela. Exato, muito bom. Legal. E aí, cara, agora vamos sair dos reis do Olimpo aqui, da galera que usa o corpo pra... uma última pergunta sobre atletas profissionais de alta performance.
O jogador de futebol é um moleque, um cara que começa cedo, geralmente os craques começam na infância mesmo, primeira infância, segunda infância, e iniciam no profissional com 15 anos, 16 Exato. anos, e tem uma carreira precoce, ali na casa dos 30, 35, pouquíssimos chegam nos Não, 40 jogando, isso. né? Jogando em alto, exceto o goleiro, né? O goleiro tem uma sobrevida um pouco maior, Justamente. mas os atletas de campo, né, pouquíssimos chegando 40, 45 jogando no profissional em alta performance. Tem alguns, poucos, Exato. mas a maioria nos 35 ali, 38, vai parando. Vai parando, pendurando a chuteira. Por que para cedo, cara? Por quê? Porque principalmente se tratando de futebol, é um esporte, cara, que é uma exigência muito grande e é feito pra moleque, é feito pra garoto. Querendo ou não, o bom seria se os meninos tivessem a cabeça dos de 30 para jogar, né? Tivesse um pouco mais de noção e responsabilidade, mas precisa ser novo, cara. O próprio Márcio Cunha falava assim, rapaz, futebol é coisa pra garoto. É o cara que rabisca, que joga, que vai, solta e pula e tal. Não aguenta. É lógico Depois... que eu fiz a pergunta, eu sei as minhas respostas, e o público também, todo mundo tem sua própria opinião. Mas eu tô falando justamente desse ponto de vista da biologia humana. Então, é uma questão catabólica, né? Uma questão de catabolismo que a gente tá falando. O metabolismo já começando a dar falhas, né? Então, a performance não consegue, a gente não tem um auge e vai depois declinando. Isso daí não tem como acompanhar, né, velho? É Não impressionante, tem né? Por mais que o cara seja de alta E performance... a gente não tá falando isso de questões cardiopulmonares, nada disso, de VO2, nada disso. A gente tá falando de pancada mesmo, é de questão osteomuscular, Também. Na verdade é o que mais se sente e que acaba se abandonando por conta disso. Agora, vamos falar aqui rapidamente ainda sobre atletas de alta performance. O caso do Ronaldo Fenômeno, campeão de 2002, um dos maiores atletas do Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Né? Ele passou boa parte da carreira com problema de fisioterapia, né? Isso. Problema no joelho gravíssimo, né? Exato. Quase ficou fora da Copa. Isso, tiveram 2 lesões gravíssimas. E ele continuou jogando profissional. E aí, se não me engano, se não me falha a memória aqui, a última presença profissional dele jogando foi no Corinthians, né? Exato. E estando no Corinthians, ele fez até uma boa temporada no final, mas já estava meio que fora de forma. Isso. E quando ele aposentou de vez, aí, até onde eu sei, não acompanho todos os lances, mas ele nunca mais conseguiu ficar em forma. Sempre bem acima do peso. E isso é uma recorrência nos atletas. Muitos deles que têm uma tendência a engordar, não sei se é assim que fala, para de jogar, para daquela rotina de treino, de treinamento, o cara engorda. O caso do Ronaldo especificamente, ele tem um problema de tireoide. É o que ele fala, mas será que é mesmo? Enfim, parece que sim, né? Que ele sempre brigou com a balança em função desse problema, tal, etc. É o que é noticiado, né, de fato. E outros jogadores que têm uma rotina de treinamento diário, para de jogar, continuam uma vida, né, sedentária, começa a ter uma vida sedentária e realmente tem um sobrepeso, começa um sobrepeso. Esse é um problema, né? Geralmente você vê que tem uns caras aí, tipo... Outros se mantêm, cara. Tem outros que mantêm por exemplo, o próprio Romário, né? Pô, o Romário tá lá fininho. Exato. Mas, porra, o cara joga futebol aí quase toda semana. Se cuida. Né? Se cuida, tem uma rotina de autocuidado muito importante. E vai preservando o corpo, né, cara? Exato. Agora... Vamos lá, é lógico que você não é nutricionista, eu não vou forçar a barra aqui, mas uma visão partindo de um fisioterapeuta. Existe esse lance de alimento que ajuda a questão óssea? É importante comer? É importante. Em se tratando, inclusive, citei aqui a equipe multidisciplinar, né? Que tem o fisiologista, tem o médico do esporte, tem o nutricionista, tem o fisiologista, enfim, tem toda a equipe relacionada a isso. Quando o cara se machuca, a gente já vai no nutricionista, olha só, tem que dar uma suplementação diferente para esse cara, né? Porque ele não tá treinando com tanta... Ele vai ficar parado. O que ele vai comer? O que ele vai... Certo? E hoje, querendo ou não, a gente se fala em suplemento pra caramba. Já percebeu isso? Toda hora. Pô, é creatina agora, pra lá, principalmente é magnésio pra cá. Nutracêuticos agora dominou. Exato. Sabe por quê? Sabe por que isso tá acontecendo? Tô mudando totalmente de assunto, mas enfim... Cara, essa nova geração aí tá correndo, tá fazendo atividade física pra cacete, tá? E a gente, né, os nossos pais não eram assim.
correto? A nossa geração é pior, A porque nossa geração pegou esse buraco aí. exatamente, isso aí. E a garotada, cara, não tá tomando remédio. Não tá? Não tá tomando remédio. Não vai ter pressão alta. É uma galera que se cuida, que tal. Vai tomar o quê? Suplemento. Entendeu? Não tô falando que não é pra fazer, que não faz mal. Ou não, pelo seja, isso é contrário. bom, né? É bom, A mas tá molecada nova- substituindo, a indústria farmacêutica já entendeu isso, que tá substituindo, vai ter que substituir remédio por suplementação. Boa. Aí, ó, meu garoto, ó, tema bom aí, ó. Anota aí, hein, galera. Anota aí. Alberto, agora você já entrou no tema, né? Vamos falar dos seres humanos mortais aqui. Do cara do atletinha de final de semana, do Isso. cara do futebol, da pelada, O cara que faz a trilha no final de o semana. cara que faz a trilha, o cara que joga vôlei, eu jogo vôlei todo sábado de manhã, né? Agora eu tô meio parado no jiu-jitsu porque eu fiz uma cirurgia no olho aqui. Doutor Paulo Ney me proibiu, mas eu vou voltar. Ele já me liberou. Jiu-jitsu é muito bom, né? Você tá doido? Eu fui um atleta de jiu-jitsu, cara, Eu quase, tava- eu quase tava- profissional. Eu tava magrinho Eu fui um aqui. dos primeiros inscritos na Corpo e Mente aqui com o Cardivano Figueiredo a fazer jiu-jitsu. Então você é da galera das antigas, né? Pô, da old Jalim, school. É isso, eu dei aula pra cachorro. Jalim. Eu Pô, dei aula você deu aula pra Jalim, pô? Isso. É mesmo? É, Jalim, você se cuida. Não dá pra mim, não. Não, tá doido, pô. O homem é um Dá não, dá não, brutamonte dá não. do caramba. Dá não. É, Aí, pô. Tem que É. trazer Jalim aqui, pô. Cadê Jalim? exato. Pois é, né? Mas eu comecei old school do jiu-jitsu. Tem aquele menino também, o galera- Deps Aí, lá, aí, como é que é? O Fabrício Depp. Fabrício. Aí, Bruno, Isso. Magrinho aí era bom, tá? É. Porra, Dava trabalho. dava Dá trabalho, trabalho? tá? Dava. Pô, eu sou da galera, eu não sou da geração old school, não, mas eu sou da uma ou duas depois. Ali em 2009, 2008, na época, Gelim tinha acabado de abrir, tinha aquela lá, essa daí, da Corpo e Mente, né? É. E tinha ali aquela ali onde eram atletas ali, o pessoal malhava ali, né? Então, aí eu fui pro Rio. Não, aí nessa não, eu fui pro não, Rio, mas eu pra perdi te- o- mas, eu sim, perdi vou o- te dar. E aí, quando o cachorro e o menino... Na minha época, o cachorro, sabe o que ele fazia? Ah. Ele Capoeira. dava pirueta no capoeira do lado da gente ali, É. no Corpo e Mente. Ele nem Enfim. pensava em fazer jiu-jitsu. Enfim, E é um a- grande profissional E hoje, a um cara galera fera que do jiu-jitsu. começou comigo, todo mundo tá de faixa preta e grau É, e tal. isso aí. Eu parei na roxa, mas eu vou tentar fechar a marrom e a preta aí. Bacana Pra demais. fechar o ciclo Bom é demais. importante, né, cara? Esse Eu cheguei até esporte aqui, sensacional. você tá doido, jiu-jitsu é um negócio cabuloso demais. Esporte completo. Agora, Alberto, você já citou, você já abriu o assunto aí. Na verdade, a geração atual aí, ela tá mais propensa à atividade física, né? A galera que tá saindo um pouco da rotina, né? Da vida do sedentarismo. Exato. A alimentação tá mudando, né? As indústrias de refrigerante já, né? Sabe que Tão tem se- que tão se adequando. Estão se adequando. As indústrias de açúcar aí, pô, meu irmão, tem que fazer produto natural, erva aí, etc, Isso. etc, etc. Cerveja Cerveja sem glúten, até é, uma opção agora. de broderagem aí. E aí, Isso aí. e aí, cara, o Landice acaba. E aí, cara, corrida vem muito forte. Meu amigo Edipo é um dos que começou pioneiro aí na parte Isso. da corrida. Tem a galera da bike, aí eu também fui um dos que comecei aqui, não foi o primeiro, óbvio que não fui, mas lá atrás eu comecei a andar de bike aqui em Cachoeira, o pessoal me chamava de doido, ficava andando só, depois veio os grupos, eco-bikers, mas não sei o Isso. que, papapá, enfim. A galera tá se exercitando. Qual o cuidado que a gente tem que ter pra cuidar do corpo nessa parada aí? Então, rapaz, isso daí é uma questão individual, né? Porque não sair fazendo as doideiradas. Eu sempre falo isso aí, porra, porque quem dera a gente tivesse acesso a todos os tipos de recursos, né? Mas, pô, passar por um cardiologista, né? Abraço meu Zé Rezende, inclusive, meu vizinho, né? Meu cardiologista. E tem que passar por um cardiologista, pelo menos, né, para poder fazer um check-up. Mas em termos de fisioterapia, o que a gente preza muito, tem uma galera do bike, inclusive, da bike, eu vim em Cachoeiro, fiz até uma palestra para bike, mas a galera da bike gosta de gastar dinheiro com bike, não gosta de gastar dinheiro com ele. Tá? Tanto que você vê um monte de tiozão barrigudo aí, andando de bike aí. É, meu, paga é meu. O cara bike, compra bike de bike 50 cara, pau. mas não- Os caras estão falando agora pra eu comprar bike. Eu tenho uma que eu me urrei pra comprar e pagar. Exato. Agora já não serve mais. Eu tenho que comprar uma de motorzinho agora, tá ligado? Tô ligado. Agora tem uma de A bike motorzinho. assistida. Aí o Bike cara vai assistida. Eu falei, aquele porra, barrigão,
Lança Vocês falaram pra eu comprar essa aqui que era... Aqui, inclusive, quando o Fernando Orelhinha ainda, né, tava na frente do Mountain Bike Cachu, ele me convidou pra pedalada do Orelha, né, que rolou, e eu fui na minha bike elétrica, pô. Aí eles ficaram olhando assim, isso era uma das únicas que tava na época em Cachoeiro, porque eu vim do Rio com ela. E aí os caras, você não vai pedalar nisso aí não? Eu falei, vou, senão não aguento. E fizemos 30 e tantos quilômetros, eu sem pedalar nada, muitos anos sem pedalar, e conseguiu completar por causa da assistência. Cara, mas esse dia eu peguei uma bike de um cara e falei, bicho, deixa eu testar essa parada aí, pode? Rapaz, o negócio é maneiro, você aperta uma manetezinha lá, o negócio. Isso, é legal. O negócio, Maneiro, faz acelera. força, né? Ajuda Não, mas bastante. você pedala, pô. Pedala, O negócio pedala, é ele cabuloso. ajuda. Você pedala, mas o negócio. Ajuda. Aí esse morrinho aqui eu não quero, não. Aí você. Por aí. Agora esse aqui eu vou dar uma pedaladinha. É Aí mais você... ou menos o que eu fiz lá na pedalada do Orelha. Falei, não, lá. esse aqui não vou forçar, não, irmão. Deixa Isso eu aí. quebrar. Aí você aperta a manete lá e vai. Por aí. Aperta o botão, não sei se é botão ou se é manete. Mas aí, voltando à pergunta, essa questão muito pessoal, né? A gente faz uma avaliação, às vezes, na pessoa e percebe que ela tá empenada, que ela tá ruim, que ela tá com o eixo fora do eixo. E a gente consegue devolver isso pra pessoa. A gente consegue colocá-la no prumo. Isso é muito bacana, cara. Agora, deixa eu te falar uma parada séria. Me leva a sério com essa pergunta aqui agora. Eu sei que tem que pagar pra fazer consulta, mas dá uma palhinha aí. Tal do bico de papagaio e o tal da hérnia de disco. Sim. Tem como evitar isso? Porque o pessoal fala, não, isso aí Nem sempre. Isso é genético, isso aí é da família. Nem sempre dá pra evitar. O que é isso? Primeiro explica o que é isso, que Tá eu não bom. sei. Até hoje eu não sei. Toda vez que eu ouço falar bico de papagaio, eu imagino literalmente um bico de um papagaio. O bico Que de que é isso? papagaio é a forma corriqueira e coloquial de chamar osteófito. Osteófito nada mais é do que um crescimento ósseo anormal, onde não deveria ter. Então a vértebra é quadradinha, bonitinha ali, olhando ela de lado, né, digamos assim, e vai crescendo uma pontinha óssea. Uma protuberância. Uma protuberância óssea onde não deveria, ocupando espaço onde não deve. Em se tratando de coluna, ela está ocupando um espaço que é uma estrutura nobre que passa ali, que é a medula. Então, cara, quando pega ali e faz uma hérnia de disco ou a próprio bico de papagaio encosta no nervo, Dá uma dá dor. uma dor daquelas, né? E a hérnia é o quê? A de hérnia é disco. a extrusão do disco intervertebral entre as duas estruturas ósseas, entendeu? Fica um coxinha ali, Um anelzinho um ali. anel, e Receptor. aquilo dali sai, cara. Aquilo quando sai encosta na medula, tão como na medula e nervos que passa ali lateralmente, né? Nos forames vertebrais. E dá aquela dor danada que paralisa a pessoa imediatamente. Isso é um problema grave. A gente trata, evidentemente, isso. Mas é uma questão que envolve genética, né? Tem uma questão de incidência também, que a gente sabe, em sangue do pessoal europeu. Né? Tem muito problema de coluna. Já é artigo científico, né? Já noticiado, já escrito isso e, enfim, a gente vê isso aí corriqueiramente. Agora, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, cara. Não tenho mesmo. Se eu tivesse, eu falaria aqui. De nenhuma natureza. Eu me considero um cara abençoado por Deus, porque não tem, cara. Eu fico vendo a galera aí, moleque novo de 30 anos. Eu tô com dor aqui, Exato, rim, perna isso. e dá. Mas eu tive uma época, agora até tem bastante. Acho que esse ano não me deu. Mas teve uma época, cara, que manifestou em mim aqui nessa perna esquerda minha uma lateral aqui da coxa, uma dormência. Não chegava a ser uma dor, não era uma dor, era um desconforto. Uma dormência misturada com uma formigamento. Isso. Aí eu fiquei, pô, que merda é essa, cara? Aí fica tudo, né? Aí eu pesquiso daqui, pesquiso de lá, pesquiso de cá, eu vou lá e eu pesquisando, eu chego à conclusão, descubro que é uma tal de uma... Na internet falou que é meralgia parestésica. A descrição é muito parecida com o que eu... Aí eu perguntei isso também do mesmo jeito que eu vou te perguntar aqui, porque o cara falou, não, Bruno, isso aí é uma pressão ali do nervo, tá lá, né? Isso aí. Começa o corpo de uma maneira ou de outra, ele começa também vai chegando a idade, o trem vai começando, um trem ou outro a manifestar. É meio que irrefutável isso? Vai Bruno, acontecer? tende a gente travar um pouquinho, né? A ficar os movimentos mais difíceis de realizar de fato. Mas, em específico nesse caso, quando a gente fala em dormência, a gente já pensa, lógico, numa lesão, num comprometimento nervoso.
Então, né, que pode tá vindo aí de um ciático, por exemplo, que tem esse trajeto, né? Então, às vezes, assim, a gente tem que examinar, Tem que evidentemente, para estudar, né? poder Marcar uma ver consulta o que lá, que a é. gente faz Com certeza. uma análise disso aí. Mas a gente pega... Mas tem muito tempo que não dá mais também. Isso Que deu um bom, que tempo bom. e depois parou. Mas é possivelmente um nervinho da coluna que inerva essa região, né? Uhum. E tava ali comprometido. Uma compressão. Exato. E uma coisa que incomoda muita gente, e todo mundo corre pro fisioterapeuta também. O tal do joanete. O que é isso aí, bicho? Então, joanete nada mais é do que uma anormalidade, uma má formação do dedão, do hálux, a gente chama de hálux, né? Mas é o dedão do pé que tende a ir para a região mediana do corpo e faz ali um processo de artrose, nada mais do que isso, entendeu? E dói pra caramba, né? Você pega aquela protuberância Eu óssea não ali, tenho, não, mas imagino que dói. fica roçando no calçado, muitas das vezes é genético e muitas das vezes é por questões de utilização de Anatomia mesmo. de calçado apertado também, e vai entrando, mas também tem algumas indicações de prevenção disso. Quando começa a entrar, tem umas órteses que utiliza para poder ficar o dedão Retinho. reto. Bom, ela vai lá no fisioterapeuta, meu irmão. Aí você paga a consulta aí. Pô. Agora, qual o caso mais comum, Bruno, disparado, que mais vem aqui na clínica, aqui no consultório? Qual que é o caso mais comum da área fisioterapeuta? Bom, eu acho que hoje são as lombalgias, Lombalgia, o que é né, isso? dor lombar, né, lombar. seja de natureza Aqui nas costas? seja de natureza muscular, Aham. né? Low back pain, o pessoal chama de low back pain, a dor lombar baixa, né? A dor lombar que é unânime, eu acho. E também lesões, cara, que inerentes, assim, a uns movimentos repetitivos. Por exemplo, igual você citou, assim, do braço para trás, tem um pessoal que, por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro aqui, de você pegar uma mochila atrás, no banco de trás do carro e jogar para frente. Esse movimento aqui, cara, faz uma lesão de supraespinhoso, que é um músculo do manguito rotador, que é danado. O pessoal chega no consultório, tô com uma dor no ombro, ou a própria musculação mal feita, entendeu? Que gera alguns tipos de lesão. Rapaz, eu tava malhando pesado aí, começou a dar uma dorzinha aqui. É uma epicondilite, a danada epicondilite, que é a terceira que eu ia citar, que tá dando trabalho lá no Meu consultório irmão. recentemente. Aí eu fui na Isso. fisioterapeuta lá, ela passou um Ultrassom. fez não foi Isso. ultrassom não. Ela foi direto naquela maquininha lá. É esse mesmo, pô. Ultrassom, né? É isso Foi na aí. maquininha lá e eu fiz algumas sessões, aí resolveu. Alongamento, você usa um gelinho e tal. umas Brother, mas dói o pomadas, negócio, dói hein, pra rapaz? caramba. Que negócio enjoado, Ele hein, limita rapaz? bastante. Irritante também o negócio, né? Exatamente. Cara, que Às dorzinho. vezes foi. precisa, O pessoal, às vezes precisa chama, pera aí, rapidinho. O cara chama de cotovelo de atleta. Cotovelo De de tenista, tenista, e tem de o atleta. cotovelo de golfista. De golfista. Cotovelo de o tenista. tênis elbow, golfer's elbow. E desses famosos aí, quem que você já atendeu e mais famoso aí? Rapaz, mas é do Botafogo? Difícil, hein? Artista, algum artista lá do Rio? Brincadeira. Teve sim, teve história boa, cara. Teve história seguinte, chegou lá no consultório o pai com o filho e apresentou o filho, né, Antônio, tal, tô tratando do Antônio. E, pô, aí o cara falou assim, tratei dele e tal, eu falei, seu Carlos, o nome do cara. Seu Carlos, olha, vai precisar de mais fisioterapia, certamente, o Antônio continuar, tal. Aí o cara falou assim, Alberto, veja bem, o cara com a voz, cara, bonita. Eu falei, porra, esse cara não é possível. Então, você tem condições, cara, de atender o Antônio lá em casa? Eu moro na Gávea e você pode ir lá? Eu falei, caraca, meu irmão, o cara é diferente, esse cara, sei lá que esse cara porra, que voz boa, veludada, maneira. Aí, beleza, fui na casa do cara, bicho. Cheguei lá, porra, guitarra, disco de vinil, disco pendurado de platina, do ouro, sei lá, porra, caralho. E o cara aqui, o fisioterapeuta, não colou, não. Beleza. E tratei do Antônio uma vez, cheguei na casa do cara outra vez, aquele monte de coisa. Você não teve curiosidade de perguntar seu pai Porra, dele? depois, vai chegar lá. Aí apareceu o cara, ô, seu Carlos, tudo bem? Como é que tá o senhor? Beleza? Tudo bem. E o Antônio aí, tá indo bem? Tá, o tratamento tá bom, tal, beleza. Aí o cara, moleque musical também, moleque tocava tudo também. Tudo você pensava, o moleque tocava. Aí, cara, eu falei assim, Alberto, eu vou fazer um show com meu pai, cara, e esse final de semana, tal, a gente vai viajar, não vou poder fazer fisioterapia. Eu falei, porra, quem é esse cara, velho? Que eu não conheço. Roberto Seu Carlos. Não.
Quando eu cheguei lá, fui ver, descobri Leone, cara. Era o Leone. Era o Leone, Pô, cara. Carlos Pô, Leone. Carlos Leone. Era Pô, seu Carlos. velho, grande Entendeu? Leone. É, seu Carlos. Fez mole. Você E é o doido. outro caso desse foi um cara que chegou lá no consultório com uma epicondilite. E ele chegou lá e falou assim: olha, Beto, eu tô com uma epicondilite, mas o que você faz? Rapaz, eu sou professor universitário, eu acho que é em Michigan, sei lá onde, e eu tô com essa epicondilite. Não, tudo bem. O senhor vai fazer isso, isso, isso. Mas o senhor não faz nada repetido? Eu toco piano também. Aí toca piano, beleza, que bom. Mas quanto tempo o senhor toca de piano por dia? Rapaz, uma média de 3, 4, até 5 horas. Falei, ué, então o senhor... Pianista. Pianista, pô, não é um profissional. Toco, beleza. Aí, beleza, passou, ó, então tá aqui os exercícios, eu fazer em casa, tal, quando o senhor voltar no Brasil, o senhor me chama, ou chama no Zap, tal, beleza. O cara foi embora. O Márcio Cunha, meu chefe, me ligou, o cara saiu do consultório e me ligou. Ó, mandei um cara aí, rapaz, fera, o cara é o 10 mais do mundo no piano, hein? Você toma conta desse cara. Eu falei, pô, você tinha que ter ligado uns minutinhos antes, né, Márcio? Pô, pra avisar aí que Maestro... o Cohen, como é que é o nome dele, rapaz? Pô, fugiu agora. Cohen. Toca piano como ninguém, Vou entendeu? descobrir o nome dele aqui. Eu não tô lembrado desse cara, não. Fiquei esperando você falar que era o Ivan Lins. Não, Ivan Lins, não. Esse cara é... Aí, ó. É esse aqui? Esse aqui, ó. Não, peraí. Cláudio Correia? Julian Cohen. Não. Esse cara não? Arnaldo Cohen, desculpa. Arnaldo Cohen. Tá Rapaz, aí, o cara coroão aí. 77 anos, e ele me convidou, cara, pra ir na 50 anos de carreira dele. Arnaldo Cohen. Arnaldo Cohen, no Teatro Municipal. Legal, eu fui lá, cara, foi uma apresentação bacana pra caramba. Eu tive oportunidade depois de tratar a mãe dele, Legal. né? A dona Raquel, que infelizmente já se foi. Eu não conhecia, não. Que bacana, mas cara. o cara é um fenômeno, cara. Fenômeno. Aí, Pianista enfim, top aí de linha. o ignorante do fisioterapeuta... Mas é bom também, ao mesmo tempo, que, querendo ou não, a gente trata todo mundo igual, né, bicho? Isso aí é importantíssimo. Cara, na verdade, a verdade verdadeira é que é o seguinte, a gente tá vivendo um momento muito difícil, cara. Que a internet ela deu vazão e visão para muita coisa, né? Por exemplo, a gente sabe, um canal desse aqui, olha a estrutura que a gente tem um Exato. custo gigante aqui. Isso não é sozinho, não tem filantropia aqui, tem um custo enorme pra gente girar esse negócio. E a mensagem chega com quem tem audiência mesmo. Só que tem um problema. Meio que banalizou isso, né, cara? Todo mundo tá vivendo uma vida muito superficial nas redes, quer mostrar. Exato, né? exato. Por exemplo, tem uma pessoa aí, um influenciador de um tempo atrás aí, não vou nem triscar em dar dica porque eu não quero ofender ninguém. Mas uma pessoa, muitos likes, muitos views e muita coisa, muito movimento. E convidei essa pessoa para vir aqui, para um evento nosso aqui, para dar um... A pessoa veio, não, eu vou e tal. E, cara, em estando aqui, a vida da pessoa completamente desconectada daquela vida que ela apresenta na rede social. E se a gente for botar lupa em tudo, meu irmão, é muito difícil. Então é muito melhor a gente viver na tranquilidade. Na tranquilidade. Eu sou um cara bem desligadão nesse negócio de postar, de ficar postando. Eu até não gosto em relação à fisioterapia, porque expõe muitas vezes o paciente. O que eu faço, às vezes, é muito da questão da pizzaria que eu te falei, né? Agora vem cá, mudando de assunto aqui, não te cortando. Você falou da pizzaria, mas eu quero... Porque senão vai sair esse assunto da minha mente. Rapaz, tem aparecido uns vídeos pra mim aí de uns tal do quiropraxista. Que os caras enfiam a mão na bunda da mulher assim, puxa faz os crack e tal, levanta. Pô, isso aí é profissional mesmo, cara? Esse troço é bom mesmo? Ô, Bruno, o negócio é o seguinte, o que tem muito na rede social, a gente tem que ter um filtro muito grande pra poder saber o que Também não tô julgando não, tô te perguntando. Não, exato, pra saber o que é bom e o que não é. E usam exatamente da plataforma, né? Para aparecer, para divulgar o trabalho, falar que acontece, que não crack, vamos falar assim, né? Através de um trust, que é chamado de trust, o cara já sai andando, etc, né? Não é muito bem assim que funciona. Mas
existem tratamentos com evidência científica que é tratado dessa forma. Também. Também. Ou seja, essa é uma ferramenta também. É uma Agora, forma de é uma tratamento pergunta um super eficaz. pouco... Vou sair bem fora da linha aqui, mas, pô, é legal conversar com quem tem conhecimento igual você. A gente não pode deixar de mencionar que tudo que é lugar do Brasil aí tem a tal das curandeiras, né? Eu não sei como é que é o nome que dá isso. Tem benzedeira, tem benzedeira e tal, essa galera. Tem Tem essas galera. E, cara, aqui em Varjota mesmo tem uma. E Isso, a galera fiquei vai sabendo. lá, velho. Fiquei sabendo. E sai de lá com Tem muito dessas coisas de dores musculares ou dores articulares aí, que também é uma projeção da mente, vai lá Sim, e tem uma... sim. Como é que chama? É um Psicossomático. psicossomático o negócio? Existe, cara. Existe. É por aí? Existe. Somatizando e tem tal. Psicossomático. Não, como é que é o nome do placebo, né? Funciona como um placebo ali, aquela história. Não, mas às vezes eu vou falar nem que é um placebo, não. Às vezes acontece cura mesmo, cara. Acontece, né? Acontece. A mente, Quantas vezes meus pais, cara, já me rezaram ou levaram pra rezar e dava certo. Então é que a gente é energia, cara. Eu entendo. Entendeu? Não, é bom você falar isso. Tem questão energética que envolve, né? Questão de você fé, pensa religiosidade. E vai, com certeza. Cara, eu vou te contar um lance aqui pra você ver como é que é forte o negócio. Eu sou a mídia me chamaria de um negacionista, né? Em relação à pandemia, por exemplo. Eu fiz muito conteúdo. Eu não sou famoso não, cara, mas dentro do meu métier ali, eu fiz muito conteúdo detonando a pandemia. Muito. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente muda até a conversa. Mas eu não acredito em mal parte da palhaçada que foi feita aí. A doença existiu, é séria, é grave. Mas foi feito um show aí, uma engenharia social. Eu sou formado em relações internacionais, irmão. Então eu vou olhar o mundo pela ótica da onde eu aprendi a enxergar os elementos que eu tenho em mãos. Então, assim, o tempo inteiro nós estamos expostos a engenharias sociais, né? De visão de mundo, de ideologia, de influência, disso, daqui. As pessoas não entendem. Quando a gente fala de Maduro aqui, por exemplo, essas movimentações de navio aqui influenciam a nossa vida. Hoje saiu uma notícia que o México acabou de aprovar uma taxação de 50% no Brasil. Então, a gente é fruto, a gente recebe uma carga de tudo que acontece no mundo. E eu acho que a forma como foi conduzida a pandemia, ela foi manipulada de uma maneira que fizesse algum teste na sociedade. Aí é um outro papo. E aí, cara... Comportamentalmente falando e engenharia social mesmo. Certo, analisar okay. o quanto a humanidade está disposta a obedecer comandos. Perfeito. Sacou? Certo. Isso é sério, aí é uma pauta, irmão, científica. Isso aqui não é conversa de doido, não. Tá de teoria da conspiração, não. Quanto a sociedade está disposta a obedecer comandos, né? A se submeter, sujeitar a ordens centralizadas. Efeito manada, etc. Efeito manada. A gente está sendo testado, irmão, para uma mudança de sistema mundial, global, isso é fato. E vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa pandemia para a gente testar o quanto o mundo vai obedecer isso. Ponto. Mas eu estou citando isso para dizer o seguinte, eu enfrentei a pandemia de uma maneira muito tranquila. Falei, velho, se pegar, pegou e... tinha dados, cara. A ONU foi lá, a OMS, logo que começou, eu falei, gente, olha só. Qual a característica da pandemia, do vírus lá? Como é que é o nome do vírus? Pô, fugiu o branco de Covid. Aí, cara, diz o seguinte, olha, a Covid ela tem uma taxa altíssima de propagação, mas uma taxa extremamente baixa de mortalidade. Então, acho que era 1%, 2% dos casos, ou 3%, não passava disso. Mas aí foi feito aquele alarde e eu encarei muito bom. Aí teve um dia que eu tava lá em Pedra Azul, cara, deitado lá num hotel lá. Eu comecei a sentir uma pontadazinha numa região que eu imagino que tenha sido no pulmão. Não tenho certeza, não. Mas eu acho que me pareceu no pulmão. Pontadazinha como se alguém tivesse botando um alfinete assim, apertando, né? Aí comecei a sentir uma respiração puxando. Respiração, falei, cara, tá, será que é? Aí eu fiquei na minha mente, não externei pra ninguém, falei, pô, será que isso é Covid?
tô com dificuldade de respirar. Passou o domingo, na segunda de tarde, eu tenho um farmacêutico que tá comigo há muitos anos, cara, o Nilcinho. Fui lá no Nilcinho, sentei lá, falei, Nilcinho, me atende lá. Falei, cara, eu acho que eu tô com Covid, cara, tô com dificuldade de respirar, tá tudo esquisito. Nilcinho pegou lá o estereoscópio dele lá, olha daqui, mexe daqui, respira fundo, vai, vem, vai. Olhou pra mim, Brunão, você não tem nada, cara. Tem que Covid, rapaz, você tá maluco, não tem nada aqui. Já olhei, seu pulmão tá limpo, tem nada. Rapaz, parece que por mágica, aquela pinóia daquela dor sumiu. Sim. Imediatamente, senti mais nada. Então, eu acho que sugestivo, a mente... É sugestivo, né, cara? Isso aí já vi acontecer também. Entendeu? Já vi acontecer no consultório. O próprio, citando novamente Márcio Cunha, que é meu chefe lá, o cara chegava estressado, com dor nas costas, não sei o quê. Fala assim, meu irmão, o que você faz? Ah, eu sou bancário, faço isso, faço aquilo. Meu irmão, muda de vida, você vai caminhar, vai fazer alguma coisa, você não tem PN, tem nada, cara. Porra nenhuma, tem nada. Entendeu? Vai embora. O cara descia, porra. Ao contrário disso, também tem as questões que, eu tô com dor nas costas, dependendo de uma avaliação, pode ser até coração. Pode como ser. Ele já salvou algumas vidas assim. Né? Aí, Chegava tá lá com dor nas costas, mas era algo efetivamente Ou alguma grave. coisa que ele fez também na noite passada, né? Também acontece. Pode ser. Rolandinho, você não pegou a referência, hein, Rolandinho? Referência? Porra. Que referência? Tá ligado? Tá ligado, né, Rolandinho? Ligado. Bom, galera, eu acho que a gente abordou bastante tema aqui, né, cara? Você que é do esporte aí, nós estamos aqui no meio aqui das finais aí que sempre foi o Mundial, agora inventaram outro nome, Intercontinental, né? Exato. O Flamengo foi bem, ganhou o primeiro jogo, vai jogar com outro cara aí e tal. Eu não sei quando é que tá veiculado aqui, mas geralmente vai ser uma vitória do Flamengo, a gente espera. Normal, né, meu? A galera tá no final de temporada. Isso pesa? Realmente pesa? Pesa. Galera, Sem dúvida, vai. pô. Quantos jogos os caras não fazem? 80 e tantos jogos. Imagina isso em alta performance. Toda semana, quarta, domingo. Você imagina? Que doideira. Todo jogo, toda semana você tem que jogar um jogo Corre super competitivo. Corre pra cá. E pancada pra lá, pancada pra cá. O futebol, cara, ele é diferente. Você pega uma natação, por exemplo, de esporte de movimento repetitivo. Você movimento, você machuca, mas não tem um trauma efetivo. O futebol tem o trauma. Tem o trauma porque tem um contato Tem físico. um contato né? físico, exatamente. Tem o inesperado, movimento inesperado, movimento de trava. Aceleração, exatamente. Mudança de direção repentina, aceleração vigorosa. Entorce, Acontece o cara direto. pisa em falso, vira a bola. Exato, pancada. Então fica muito mais suscetível no futebol, né? As lesões em função disso. Pô, esse jogo do Flamengo com o Palmeiras da final da Libertadores, teve um lance, eu não sei se foi o Pulgar ou se foi o Carrascal, que caiu em cima da perna do cara, aí a câmera pegou em cima, a perna pra um lado, o pé pro outro. Você viu? Você lembra desse lance? Vi. Cara, que doideira, né, velho? Mas enfim, nessas câmeras de alta definição e câmera lenta, né? Você fica vendo aquele movimento assim, inclusive na pisada do Eric Pulgar. Porra, porque o joelho do cara vai pra trás, faz uma hiperextensão assim, até perigoso, foi meio irresponsável. Foi responsável demais aquilo ali. Foi. E ele deu a sorte de não ter sido expulso, né, velho? Exatamente. Aquilo ali foi sorte, O Gustavo, meu filho, deu um pulo, rapaz, ó, Expulsou. o moleque falou assim, expulsou. Aí eu falei assim, calma, filho, calma. Mas teve uma pra lá também, uma pra cá. Não, enfim, teve futebol tem dessas a do coisas, Veiga, né? O Veiga também deu uma entrada. Futebol tem dessas E coisas. naquele lance que o Bruno Félix lá derrubou a Arrascaeta, na hora que o Arrascaeta tá no chão, ele chutou a Arrascaeta, pô. Sim. Aí tinha que ter dado cartão ali, cara. Exato. Toma um pra lá, leva um pra cá Mas e por fica outro tudo lado bem. também, velho, eu também tenho um pensamento. Esses dias eu tava assistindo um futebol americano. Um canal desse aí que tá veiculando. Cara, a gente tá ficando muito mimizento também, cara. Eu acho que quebra mesmo, pô. É luta, Se a gente- embate. Bom, Bruno, se a gente puder ver umas imagens aí de Flamengo e Vasco antigamente aí, Júnior Baiano. Os caras dava voadora, meu irmão. E, pô, Exatamente, é uma vai pra lá. loucura. Porque eu acho que aquele... Ali que era irresponsabilidade. Eu não tô mesmo. defendendo não, tá, cara? Não, Foi não- irresponsável o com negócio do certeza. Pulgar lá. Mas, pô, você sabe o que eu entendi daquilo ali? Ele já devia estar pé da vida ali no jogo inteiro do cara
entrando na covardia. Exato. Ele falou, meu irmão, Vou parou pegar. agora, meu irmão. Parou agora. Você Sei, lê tô dessa ligado, forma tô também? Você ligado. que tá lá? Meu irmão, ô, É. se fizer, vai levar também. Exato. É isso aí que eu vou fazer. Só que eu acho Não, que ele... tem consequência. Só né? que ele pegou pesado. Ele se livrou hoje de... tem um VAR, né, cara? Hoje tem um VAR que tá ali ligado. O cara, às vezes, toma um empurrãozinho, quer esse excesso de energia para poder, né, parecer que foi uma... E ficou algum amigo aí da época da fisioterapia no Botafogo aí? Afinal, foram 8 anos, né, cara? Você Pois no clube é, lá. Ficou pois algum é. amigo aí? Alguma amizade? Alguma história? Ficaram vários amigos, né? Conta aí alguma história legal aí, pô. Ficou... Eu trabalhei, cara, com um cara que, por exemplo, hoje é um dos maiores fisiologistas do Brasil, Altamiro Bottino, que é um cara, hoje, acho que, se não me engano, tá no Curitiba. Um cara altamente capacitado, que trabalha com as melhores tecnologias que existe no mundo para tratar atleta, para avaliar atleta. Enfim, isso daí a gente pega, né? Querendo ou não, a gente pega. Outros amigos da fisioterapia mesmo, outros já estão... Montou a rede legal, né? Um no Canadá, outro em Portugal, outro está no Rio fazendo outra coisa. Enfim, muito cíclico, né? Vamos mudando. E o contato ainda com alguns colegas, alguns jogadores de futebol, né? Que jogaram, e a gente ainda mantém contato. Trazer esses caras aqui, pô. Chamar os legal. caras pra vir aqui no Espírito Santo. Bom, tá chegando gente aí, né? É bacana. Vamos finalizar aqui já. Quero agradecer a todos vocês aí que acompanharam o Pó de Pedra de hoje, Pó de Pedra Saúde, com esse fisioterapeuta das estrelas aqui. O cara foi fisioterapeuta de clube grande aí, 8 anos no Botafogo. Um cara que a vida inteira trabalhou com fisioterapia para atletas de alta performance, fazendo uma análise também do atleta de caseiro aqui também, você e eu. Atleta final de semana, né? Final de semana e tal. A gente tem que cuidar da saúde. Sempre Sem bom sombra de movimentar o dúvida. corpo, né, meu irmão? Bom, quero agradecer a cada um dos nossos patrocinadores que apareceram aqui durante a programação. Eles estão inscritos aqui também na nossa lista de patrocínios, né? São as empresas que acreditam no Pó de Pedra. Quero agradecer imensamente a disponibilidade, o carinho inenarrável aí do nosso querido fisioterapeuta Alberto Musselin, a convite do... É Mussolini. Eu falei Musselin? Falou. É Musselini, pô. Musselini Giro. Musselini Giro, tem um giro ainda. É. E toda a equipe lá, né, da clínica, do seu trabalho, a família Musselini, que é muito querida por nós, falei o nome de alguns aqui, o grande Luciano, da Qualigran aí, da Pedra, né, o grande Marcos da MR Sistemas aí, o cara que foi meu parceiro durante muitos anos. E estamos seguindo adiante, meu irmão, com você que está chegando aqui agora. Se você assistiu esse programa pela primeira vez, eu quero agradecer por você ter ficado até o final, pedir para você seguir a página, compartilhar esse conteúdo aí na sua lista de contatos, dá essa moral para nós aí, bota para rodar esse conteúdo que ele vai chegar. Alguém que às vezes precisa se atentar, pô, legal, isso aqui é um problema fisioterápico que eu preciso tratar. Então, você ajuda a também abrir novos horizontes. E fica aqui, Alberto, o convite ao vivo aqui no ar, para que você volte mais vezes, para que você compartilhe mais histórias com a gente, que a gente Com certeza. planeja sempre... aí. Você que é o cara da palestra, fazer. Não deu tempo de falar, mas a gente te traz aqui para a gente, de repente, fazer um ciclo de palestras aí de fisioterapia corporativa. Tá na moda, é necessário. Tá na moda porque é necessário, né? Cuidar vendedor, fica o dia inteiro sentado lá no ar-condicionado, numa cadeira, com pouca mobilidade. Isso pode gerar lesão repetitiva, isso pode gerar um monte de problemas aí, né? Ligados ao sedentarismo, ao não utilização do corpo corretamente. E a gente te traz aqui uma outra vez para a gente falar de mais coisas. À disposição, hein? Dê a sua palavra final aí e a gente encerra. Só agradecer, né, o convite, Bruno, Orlandinho, né, que tá sempre junto lá no consultório, e os pacientes também, né? Um abraço a todos os pacientes, Tô pessoal. sempre junto lá, todo quebrado. A Paulinha tá indo sempre Eu não ia lá, falar isso não, né? Mas é que tudo você bem. falou. A galera Tem aquele cara que é seu... Sabe que eu não citei? Ah. A galera do CrossFit vai muito lá, cara. A galera do CrossFit? A galera do CrossFit Investe em fisioterapia. investe em fisioterapia. E aquela parada de pilates, você tem pilates lá também? Não tenho pilates. Mas funciona? Quem faz pilates muito bem é minha prima, Lucília Musselini. Lucília Musselini, Lá do espaço lá. Da Flexus. Da Flexus. Que faz um pilates Do outro lado excelência. da rua. Muito bom. Legal. Tá? Bacana. Mas ela aqui também. Mas funciona, né? É bom, né? Funciona, excelente, Elasticidade e tal. É, muito bom. Excelente. Tá? Mas agradecer mesmo o convite aí, sempre à disposição, tá? De vocês. Tem aquele paciente, ou mulher ou homem, paciente, que é pedra 90, toda semana tá lá batendo ponto lá pra resolver problema? Tem. Quem? Fala aí. Tem. Um só.
Um só? Ou uma só? Fala o famoso aí. Famosão. Aquele cara que você não pode esquecer dele, pô. É o Então. cara que tá todo dia com você Diogo lá. Gava, seu Diogo melhor Gava. faturamento, meu irmão. Então. Aquele cara do dia a Ó, dia. vou citar um cara aqui. Que te sustenta, aquele que te sustenta. Não, mas um cara bacana não é sempre que ele tá fazendo, não, assim, com regularidade. Ah. Tem o Ricardo Portes, meu amigão da Pedra. Chupim, Ricardo Chupim. Chupim, pô. Você tá apelidando, não sei se eu for. pô. Não, pô, Mas apelido é dele, Chupim pô. mesmo? É, Chupim, pô. É, Grande pô. Ricardo, qual é a firma é dele? Ricardo Portes. O irmão dele, Ah, Luciano do Portes. Portes, do É. Pórtico lá? Não, Não. né? Não. Aquela empresa italiana, como é que é o nome? Entendi. Ricardo Portes, o Já famoso pode chamar Chupim. ele aqui, cara. Chupim. Ah, já manda ele vir aqui, chamar pô. ele aí. E Eu qual- já chamei ele, só que, pô... Não, cara- chama agora, o Mussolini vai te ajudar, pô. O Aí, Alberto vai te Albertinho, ajudar. Missão, hein? Tá. Trazer Aí, Chupim aqui. deixa E comigo. fala outra aí, então, mulher, então. Uma que tá lá toda semana lá. Né? Pô, essa aqui é figurinha carimbada aqui do quadro aqui. Tem que fazer funcionar. É cliente do mês. Do mês, rapaz. Tem umas amigas aqui do CrossFit que vai lá com frequência. Tem a Thaís, tem... A Paula vai de vez em quando. A Paula vai de vez em quando. Paulo não tem muito compromisso, não. Pô. Eu sou um fisioterapeuta, cara, que, assim, minha esposa fala que eu não sei ganhar dinheiro, que eu não gosto de paciente, mas não é isso, não. É porque eu trato de uma maneira e que eu não fico segurando o paciente, entendeu, Brunão? Eu quero que o Pra paciente... manter o cara lá Não, quebrado. não sou desse, cara. Meu Não irmão, sou hoje eu desse. vou cuidar do seu dedo minguinho. Não, Semana não que sou vem desse, você volta, eu cara. vou cuidar do dedinho Pois é, médio. não consigo ser assim, cara. Eu quero resolver a vida do cara e segue a E ele vida. te indica mais, pô. Exatamente. E segue Mas a vida. sempre tem aquele cara todo empenado. Esse cara, meu irmão, Volta, vai dar uma volta, bucite, vai e volta. luxação, o cara vai pro futebol e se rebenta todo. Vai e volta. Pô, esses malucos aí que ficam andando de moto, cara. O cara nunca teve nada na vida, ganhou um dinheirinho, vai lá e compra uma moto, se quebra, se rebenta, bate Ó, no... Marcinho Neves é um cara, Márcio Neves, que é psicólogo lá no Espaço, inclusive, dono do garagem, né? Lá no Praça da Bandeira, é um cara que tá sempre conosco, entendeu? Enfim, Cara bom. eu levantei essa bola pra você fazer uma média com a sua galera aí. Citar, maneiro. porque a galera gosta, pô. A galera que assiste, mas tá assim, assistindo a gente. A galera do CrossFit vai muito lá. Todo mundo que foi citado aí, o pessoal do Saulinho vai lá? O pessoal do Saulinho lá em vai cima, Saulinho. bastante. Pô, Grande tem Saulinho. Tem a relação... Diogo Gava, Dioguinho. Diogo Todo Gava. quebrado. Exatamente. Tem uma relação boa com o Saulinho pra caramba. Um respeito profissional muito grande. Bom, mais uma vez, beijo grande. Volte mais vezes, a gente tem muito conteúdo bacana aqui. Você que é da área de saúde, seja bem-vindo. Envie sugestões de pautas, envie sugestões de convidados, envie sugestões de assuntos, de temas relevantes. Acompanha outros programas de cá, tem muita coisa. Se você fuçar aí, meu irmão, a gente já passou de 100 vídeos. Não, já estamos com Pessoa 500... boa pra trazer. Karina Vailante, cara. Quem que é essa Karina? Anota aí. Karina, advogada, que sofreu aquele acidente, quase Ah, morreu. rapaz, a Karina! Minha, amiga e paciente. Então liga pra Karina Sempre e traz tive ela com aqui. Já porque tô ela- lembrando aqui pra você. Rapaz, eu Boa, lembrei Betinho. dela essa semana. Que eu vi uma Cara, menina Karina, andando cara. de maneira meio robótica. Eu falei, pô, será que é Karina essa daqui? Então. Mas eu não quis mexer com Mas ela, não. tá bem, tá andando direitinho. Não, tá andando direitinho? Tá Então, top. a história Deve ser dela... outra, deve ser outra, hein, triatleta. Bruno? A história dela é violenta, meu irmão. Então, Então, eu não sou Literalmente amigo, mas a gente minha tem, amiga né? e Tem. paciente. Então pode esquematizar. Bom, deixa eu encerrar esse programa que a gente já tem que gravar outro aqui. Ó, beijo grande, beijo aos nossos patrocinadores, a todos os nossos queridos anunciantes, a todos vocês que estão com a gente aqui todos os dias, abrilhantando, dando um charme especial a esse programa, porque afinal de contas, falar de pedra ficou mais Leve. leve.